Meu compromisso é pregar a verdade que liberta. Esse é o meu compromisso. Levar a exposição da palavra, esclarecer com a luz de Deus, que é a palavra, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Convidar a todos que ouvem, venham. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. O Espírito e a esposa dizem, venham. Quem quiser beber desta água que mata a sede, que venha. Quem quiser receber essa graça de Deus para a salvação, que venha. Quem ouvir e crer, será salvo. Receberá a graça, o perdão de Deus, através do caminho, da porta, do meio, que Deus oferece, para que tal coisa aconteça na vida do pecador, que ouve e crê no chamado de Deus, para que em Cristo recebam o seu perdão. Porque está determinado o fim de todas as coisas, da vida humana aqui neste mundo, da existência neste mundo, deste próprio mundo, universo, de todas as coisas criadas, nesta dimensão terrena, física. Inclusive, está determinado um dia para o homem ir a juízo. Esse juízo refere-se ao dia em que todos, vivos e mortos, vão receber a recompensa das suas obras. Vão receber o salário do pecado. Vão receber a justiça de Deus pelos seus feitos. Esse dia que Deus ele quer que você se previna. Deus ele deseja que você seja livre deste dia. Esse dia vem. Esse dia vai chegar. Está bem próximo esse dia. É chegado o grande dia da sua ira. É chegado o grande dia da sua ira. Nada há encoberto que não seja descoberto. Todas as coisas estão nuas e patentes perante aos olhos daquele com quem temos de tratar. Quero comunicar a você essa verdade. O apóstolo Paulo vai instruir Timóteo, orientar Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4. Ele vai dizer, Timóteo, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há futuro de julgar os vivos e os mortos. O julgamento, o juízo de Deus será universal para vivos e mortos. Todos estarão diante do Senhor para juízo. Os que não creram em Cristo. Porque os que creem em Cristo, a promessa de Deus é que em Cristo nós somos livres desse juízo. Mesmo que o homem morra, não escapará. Porque depois de morto, o corpo, o espírito, a alma parte. O ser real, que habita no corpo pelo qual deixou com a morte, que quer dizer separação, vai ficar reservado numa dimensão espiritual até o dia do juízo. Aqueles que não creram em Cristo estão guardados entre o intermédio da ressurreição do corpo para irem a juízo neste grande dia que será o fim de tudo. Juízo final. Bem, gente, muitos não acreditam nisso, dizem que já aconteceu, que não tem mais juízo e etc. Isso é conversa aqui, não tem nem como uma pessoa acreditar nisso. Isso é ignorância de quem conhece a verdade, né, pela qual foi liberto. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o apóstolo Paulo pregando lá em Atos dos Apóstolos, uma pregação de Paulo na Ásia, diante de um povo, Paulo ele vai
Advertir o povo. Pregar o evangelho é isso. Pregar o evangelho é advertir o povo do juízo e mostrar a graça de Deus para salvar o pecador, que é Cristo. É aí onde entra. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Bem, o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, eu vou até ler para você como está na Bíblia. Palavra de Deus que profere revelações que ainda vão acontecer, que revela fatos, acontecimentos futuros, como o juízo eterno. E a mensagem do Evangelho é justamente para isso. Tem que ser pregada a toda criatura. Para quê? Para que todos que ouçam, creiam, sejam livres do juízo. E a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Deus não tem prazer na morte. Quando o texto diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele está se referindo ao juízo que o ímpio vai sofrer depois da morte, por não crer em Jesus Cristo. E é interessante que, ao mesmo tempo, lá em Salmos 116, versículo 115, o próprio Deus vai dizer que tem alegria, se alegra na morte dos seus santos, aqueles que são santificados por Cristo. Deus não se preocupa. Ah, morreu um cristão, morreu um salvo. Deus não se preocupa, Deus tem prazer nisso. Por isso que ele permitiu que Tiago fosse morto, por isso que ele permitiu que João Batista fosse morto, por isso que ele permitiu que outros apóstolos fossem mortos, porque a morte de quem está em Cristo é vitória, é partir para Cristo. Como disse Paulo, morrer é estar com Cristo, viver é ganho, é lucro, para ganhar almas para Cristo. Entendeu? Como é? O Evangelho, ele tem que ser pregado para essa finalidade, não tem outra finalidade pelo qual o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho ele vai ser pregado enquanto a igreja estiver aqui, porque o ministério da pregação do Evangelho foi dado à igreja. Igreja, que são todos aqueles que creram em Cristo, dependente dos judeus que creram nele e dos gentios. Todos esses formam a igreja. E essa igreja, que é um corpo místico, formada por pessoas que creram em Jesus, a função dela, enquanto está aqui na terra, é ser luz. E a luz é resplandecer o mundo com a verdade do Evangelho. Por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Aqui, ó, todo trabalhar de Deus para o homem conhecê-lo está aqui. Toda a investida do diabo para o homem não conhecer a Deus também está aqui. Entendimento racional. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça. O que é resplandecer? Resplandecer é a nitidez, é o claridão, é o esclarecimento, é a claridade. Resplandece. Deu para entender? O Evangelho faz isso em nós. Ele abre-nos a visão que está fechada. Ele abre-nos o entendimento que está fechado. O Evangelho, ele nos ilumina para conhecer a verdade que pode nos levar a ser liberto e salvo, se conhecermos e crer nela, estar nela. Porque tem gente que conhece a verdade, mas prefere continuar escravo na mentira, no pecado. Eles não querem ir para a verdade, porque estão satisfeitos na mentira, na iniquidade. A Bíblia fala isso. E muitos vão ser a causa da condenação, porque não creram na verdade para se salvarem. Deu para entender? Preferiram permanecer na iniquidade. Então, o Evangelho é o poder de Deus que salva todo aquele que crê. Então, o Evangelho é uma informação, e essa informação, o conteúdo dela é Jesus mostrando a graça de Deus em oferecer ao homem o seu favor, o meio, a porta, o caminho para o homem sair da situação que ele está e já está sentenciado. O martelo do juízo já foi batido.
O dia do juízo é apenas para o homem receber o cumprimento da punição. O apartai-vos de mim, malditos. É isso que vai acontecer no final de tudo, que é o juízo final. E o apóstolo Paulo pregando, porque a mensagem do Evangelho adverte o ouvinte sobre esse juízo. E olha o que Paulo vai dizer, pregando numa cidade na Ásia, em Atenas, não é? Paulo vai dizer o seguinte, escute o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 30 e 31, Paulo vai dizer, pregando, isso aqui, esse texto aqui está no contexto onde Paulo estava pregando, ensinando, esclarecendo, levando a luz de Deus para um povo que estava perdido no entendimento. Paulo vai dizer, olha a mensagem, olha, escutem a mensagem que Paulo vai pregar para esse povo. Paulo vai dizer, depois que adverte eles, depois que orienta eles, depois que mostra a ele o verdadeiro Deus, depois que mostra a ele a verdade do engano que ele estava vivendo, aí Paulo vai dizer agora aqui, Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Todos os homens, isso fala no genérico, homem e mulher, generalizando tudo. Todos os seres humanos, em todos os locais da terra. Porque o Evangelho é para toda criatura, e quem crê será salvo. Olha o que ele vai dizer no versículo 31. Mas Deus, versículo 30, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, anuncia agora, Paulo está falando naquele momento ali, que Deus já estava advertindo aquele povo, esse agora foi lá, esse agora é aqui, esse agora é, enquanto não chegar o dia do juízo e nem a igreja sair daqui, Deus está convidando você a se arrepender. Deus anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se é condicional do indivíduo que ouve, se arrependam. É você que tem que se arrepender. É você que tem que crer. É você que tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha que vai mudar o teu destino. Deus te ensina, te instrui, te orienta, te conduz a Cristo, pelo qual você encontra o amor, a graça e o perdão de Deus em Cristo. Mas você vai se quiser. Paulo está dizendo, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Se arrependam. O arrependimento, Deus trabalha para que o homem tenha, mas é o homem que tem que se arrepender. Aí ele vai dizer no versículo 31, porquanto ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar todos. Em que com justiça há de julgar o mundo, humanidade, viu gente? Presta atenção, o mundo aqui está no contexto de humanidade. Porque você tem que entender o contexto do texto que você lê quando se refere à palavra mundo. Mundo fala de globo terra geográfico. Mundo fala da criação de Deus, né, neste mundo físico. Mas o mundo fala do sistema. Dependendo do contexto, Tiago 4:4, né? Quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Esse contexto aí está dentro do sistema. Mundo fala da terra e tudo que existe é mundo. E o mundo aqui que Deus fala, que é o mundo que Deus amou, é o mundo que Deus quer salvar, é o mundo que vai ser julgado, refere-se aqui no contexto de pessoas. Como é bom entender, né? Como é bom compreender a palavra de Deus e conhecer esses detalhes. Não é? Para não ficar preso no literal, não entender, mundo é o planeta, não é as pessoas. Mundo é o sistema. Quando a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, o mundo aí está falando do sistema. O estilo de vida que a humanidade vive não é de Deus, é do maligno. E todo mundo, todas as pessoas, estão vivendo nele.
Mas quem é de Cristo não vive no sistema do mundo. Por isso que Jesus, ele disse, Pai, não são do mundo. Eu tirei do mundo, mas não são do mundo. Deu para entender? Nós não somos mais do mundo, porque quem é do mundo é do diabo. Mas nós somos de Deus, somos de Cristo. Estamos no reino de Deus. É muito bom entender isso, não é? Mas vamos lá. Paulo vai dizer, porque Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Com justiça, a justiça de Deus vai ser aplicada. Está pensando que o mundo vai viver do jeito que está e depois morreu, acabou? Ah, porque a graça de Deus já foi manifesta e todo mundo já está salvo, não tem mais condenação, não tem mais juízo. Está pensando que a justiça de Deus não vai vir sobre o comportamento ímpio, pecaminoso, transgressor, libertino, incrédulo dessa humanidade? Está pensando que não vai vir? Deixa o diabo te enganar não, irmão. O juízo vem. Se arrepende enquanto é tempo. Porque depois da morte, se não crer, segue ao juízo. E os que estão vivos, adivinha o dia do juízo final. Deus vai julgar essa humanidade e todos que morreram vão ressuscitar para receber a sentença do juiz naquele grande dia. O grande juízo do grande trono branco que está revelado lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15 e diante, versículo 11 ao 15. Aquilo ali não aconteceu, gente. Não se enganem. Aquilo ali não aconteceu ainda. Os mortos e os vivos vão estar juntos diante de Deus para receber o cumprimento da sentença. A sentença da separação eterna. Depois eu vou trazer uma instrução sobre isso. Então Paulo está pregando aqui, dizendo isso. Que Deus quer que todos os homens se arrependam. Porque Ele tem determinado um dia em que vai julgar com justiça. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas Ele anuncia. Por que Ele anuncia a todos os homens? Porque todos têm que ouvir. Porque Deus não vai tomar o culpado por inocente. Ninguém vai ser julgado injustamente. Porque diz a palavra de Deus que Deus é um justo juiz e ao culpado não toma por inocente. Ele anuncia para que você não sofra o juízo. Para que a humanidade não sofra o juízo. Deus não tem prazer em condenar. Até porque a palavra de Deus diz que o inferno, que esse local de separação eterna, não foi feito para o homem. O projeto de Deus para o homem não é esse. Infelizmente o homem seguiu um caminho errado. O projeto de Deus para o homem é vida em comunhão com Ele eterna. Pelo pecado o homem perdeu a eternidade. A vida na terra agora aqui passou a ser limitada. Pelo pecado o homem perdeu a comunhão com Deus. Pelo pecado o homem perdeu a vida abençoada, a vida abundante. Pelo pecado o homem agora está vivendo essa vida maldita. Mas Jesus veio para nos dar uma esperança de uma comunhão com Deus novamente, reconciliado com Ele, para ter uma vida de gozo, de paz e abundância, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem sofrimento, onde não haverá mais envelhecimento, onde vamos ter um corpo glorificado, eterno, para viver com Ele eternamente, não mais aqui na terra. O que está reservado para esta terra e para todos os habitantes que aqui moram, que não se converteram a Jesus enquanto é tempo, é o juízo eterno, é o fim deste mundo, desse sistema, e a condenação do ser humano, porque o homem não vai ser extinto. O ser humano foi criado, o homem foi criado para viver eternamente. Ele vai viver eternamente na eternidade, mas não na presença de Deus. Isso caracteriza-se o juízo de Deus para punir aqueles que não creram a Ele, não buscaram a comunhão com Ele enquanto poderiam, através de Cristo. E pela consequência do pecado, pela obra do pecado, pela recompensa do pecado, vão receber a eternidade sem Deus, que é o apartamento. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que é o local definitivo, aonde todos vão sofrer a eternidade sem o gozo, sem a paz, sem a alegria de Deus. Tanto os espíritos, os seres humanos, como os demônios, o diabo e os anjos caídos, todos. O dia do juízo é uma realidade e ele vem. O evangelho ainda está sendo pregado para isso, para divertir a humanidade,
para que essa humanidade se arrependa, se converta, creia e venha receber o amor e a graça de Deus que está em Jesus, para todos que crêem nele. A palavra de Deus é bem clara e objetiva, mas o diabo trabalha no entendimento do homem para tirar o conhecimento da verdade, entenebrecendo, deturpando o conceito no entendimento do homem, para ele interpretar errado a palavra e levar uma doutrina, uma interpretação errada que constitui-se doutrina de demônios, que nega a verdade. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quero mandar a paz do Senhor para minha irmã missionária, lá de Cumaru, Josiane Maria, Cumaru Ameixas. A paz do Senhor, minha irmã. Eu estou ainda lhe devendo uma visita. Vou chegar aí, viu? Para minha irmã missionária Josiane Maria, aí do pastor George Luiz, do Ministério da Igreja Batista Renovada de Ameixa. Primeira Igreja Batista Renovada de Ameixa. Paz do Senhor para missionária Josiane e para todos os irmãos aí. Então, vamos aqui, eu estou trazendo esse esclarecimento da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou com alguns combates, de debates, de conceitos doutrinários aqui, nos meus vídeos, nos comentários aqui, nos meus vídeos no Face, no YouTube e em outros locais também. E eu quero levar uma orientação, uma resposta, uma correção, uma instrução para alguns irmãos que têm colocado comentário aí, têm colocado sua interpretação, seu pensamento, têm colocado expondo sua forma de crer, que está errada. Está errada. Heresia, hereticamente, esse entendimento de muitos. Eu quero trazer duas observações aqui, para dois comentários que alguns irmãos aí, eu não vou estar citando o nome, que eu não estou trabalhando pessoa, estou trabalhando doutrina, contexto. Dois irmãos colocou aqui para mim, dizendo que o juízo eterno já aconteceu e não existe mais. E teve outro comentário que o irmão colocou aqui, dizendo que existe dois evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. E eu quero trazer aqui uma apologética, defesa da fé, corrigindo esse erro, esse entendimento errado, essa heresia, para mostrar que isso não é verdade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que existe dois evangelhos. É um só. Se alguém trazer algum outro, não receba. É anátema. Só existe um evangelho. O juízo eterno ainda não se deu. Aí o irmão aqui colocou um argumento, né, dentro da história, dentro do intelectual, dizendo, não, mas no ano 70, o juízo se deu com o imperador Tito, o imperador romano não sei quem. Lá nos anos 70 já foi dado o juízo eterno. Que juízo eterno é esse, irmão? Que tudo está ainda do mesmo jeito. Aprenda uma coisa, você que disse que o juízo eterno já aconteceu lá no ano 70. O juízo eterno é o fim, meu irmão. É o fim de todas as coisas, visível. É o fim do homem aqui nesta vida, que vai para a eternidade receber a condenação. E é o fim de tudo que existe neste mundo, porque tudo isso que é visível é temporal. A terra e as obras que nela há serão desfeitas. O céu e os elementos serão desfeitos. Tudo isso. Como é que você disse que o juízo de Deus já veio? Já aconteceu? Se o ímpio prevalece, se o ímpio está triunfando, se o pecado permanece, se este mundo continua, que juízo eterno é esse, irmão? Tu estás muito mal informado. A sua mente está cega, obscurecida, com a mentira que o diabo tem infiltrado na sua mente, no seu entendimento. Para você entender isso, rapaz, nem os ímpios entendem isso. Os ímpios creem no juízo. Você que diz que é teólogo, é pregador, é pastor, é ensinador, é estudante da Bíblia, você não entende isso. O juízo eterno é o fim de tudo. E o irmão ainda colocou lá para me persuadir, para dizer que ele está ensinando a Bíblia. Ele colocou lá, eu vou ler aqui, Hebreus 6, para tentar justificar que o que ele está ensinando, a Bíblia ensina. Mentira. Mentira, irmão. Hebreus 6 não ensina isso que tu está ensinando, não.
Essa tua interpretação não tem base em Hebreus 6, não, irmão. Então agora eu vou trazer o esclarecimento, vou refutar essas mentiras teológicas, doutrinárias, para ajudar vocês, meus irmãos. Esclarecendo para vocês não caírem nessa mentira, não ser levados por esse ensino, por essas interpretações. Cuidado, creiam na verdade do Evangelho de Cristo. A verdade é Cristo, o que ele ensinou, o que ele pregou. Jesus não mostrou dois evangelhos, não ensinou a ninguém que o juízo já veio. Ele veio advertir, mandar pregar o evangelho para livrar o povo do juízo. O evangelho é a mensagem que adverte a humanidade desse juízo, para que essa humanidade não pereça. Aí, vou refutar agora. O irmão veio me dar Hebreus capítulo 6, que está até aqui. Eu vou ler para você o que diz em Hebreus capítulo 6, onde ele tenta justificar que ele está ensinando a Bíblia, dizendo que o juízo já se deu. Aí ele deu Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim, eu vou ler, depois eu vou explicar para você. Hebreus capítulo 6, que o irmão deu, dizendo não, o juízo já veio, o juízo eterno já se deu. Está lá em Hebreus, vamos ver se está, bora. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Pronto. Aí o irmão pegou aqui e disse, ó, tá vendo? O juízo eterno já aconteceu. Mas o texto não está dizendo isso, irmão. O texto não está dizendo que o juízo eterno já aconteceu, irmão. Você está dando um texto aqui sem compreender o que ele está falando. Você não está explicando aqui. Você está fazendo uma interpretação que não tem nada a ver com o texto aqui. Você está usando o seu pretexto, pegando o texto, para dizer que você está na Bíblia. Tá não. Você está desviando dela, desviado da palavra, da verdade. O texto aqui não está falando que o juízo já se deu. Vamos ler de novo? Para a gente entender o contexto dessa carta, o contexto desse texto. O escritor aos Hebreus aqui, ele está orientando os irmãos dentro de uma advertência para os irmãos evoluir no conhecimento de Deus e não ficar preso nos primeiros rudimentos. O que é o rudimento que ele fala aqui? Não é? Hebreus capítulo 6, versículo 1, ele diz assim, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Olha, irmão, preste atenção no que ele inicia aqui, veja só. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Ele está falando, sabe o que? Vai dar uma lidinha lá no dicionário, procurar o que quer dizer, o que é rudimentos. Quando o escritor dos Hebreus está dizendo aqui, deixando os primeiros rudimentos, ele está dizendo as primeiras noções da fé, a primeira lição, o início do que a gente aprendeu. Temos que prosseguir aprendendo, crescendo, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. É isso que o escritor dos Hebreus está aqui advertindo os irmãos judeus, cristãos. São judeus, mas são cristãos. São igreja de Cristo como nós. Deu para entender? Presta atenção. Então, quando o escritor dos Hebreus está mostrando isso aqui, ele está dizendo, irmãos, não fique preso na primeira lição. Não fique preso nos primeiros ensinamentos, irmãos. Nós temos que crescer. Irmãos, não vamos ficar mais detidos no batismo, não é? Na ressurreição de mortos. Não vamos ficar mais retidos. Isso a gente já é para ser mestre. Já é para a gente estar conhecendo isso e muito mais. Nessa questão de batismo, de juízo eterno. Não vamos continuar presos nesses primeiros rudimentos. Você está entendendo o que o texto está ensinando aqui? O escritor aos Hebreus
não está dizendo aqui que o juízo eterno já veio. Não! Se você continuar lendo com atenção, examinando, você vai ver que não é isso. E o cara pegar isso aqui, para tentar justificar a interpretação dele, de que o juízo já veio, me dá texto bíblico aí, irmão. Me convence com argumento, não é mostrar texto literal isolado, não. Me convence aí, me explica esse texto. Tu não sabe nem o que tu deu aqui, irmão. Tu não entende nem o que tu leu aqui. Estou sendo arrogante e debochado, não. Estou falando, estou sendo verdadeiro. É a minha forma de falar. Porque eu combato, eu fico indignado com aqueles que vêm deturpando a verdade do Evangelho. Não é que o cara é inocente, não sabe. É que o cara, ele quer fazer da verdade mentira. E da mentira dele verdade. Deu para entender? Temos que combater com energeticamente. Não podemos ficar tentando massagear o ego de ninguém, não. É corrigir e repreender. Corrigir e repreender. A palavra é para isso. O cara vem com suas interpretações, pegando o texto isolado, totalmente fora do contexto, para dar uma explicação, formar um pensamento, fazer uma doutrina e tentar combater a verdade com essa mentira que ele formou. Aí não existe, irmão. Não, o juízo já veio. Aí o cara pegou lá, Hebreus, capítulo 6, versículo 1, que o escritor aqui não está dizendo isso. O texto aqui não se refere, não está ensinando que o juízo já veio. O texto aqui está advertindo os irmãos para não continuar nas primeiras lições, crescer, prosseguir, evoluir, a perfeição na fé, no conhecimento. É isso que Deus ele quer de nós, que a gente cresça, seja perfeito na fé, conhecendo tudo, não ficando preso dentro de situações sem entendimento, para não ser levado que nem menino que não conhece a verdade, que não cresce, que não evolui. O cristão é considerado como menino na fé, e é fácil do diabo enganar. Por isso que tem muitos aí que apostataram da fé, porque são meninos. O diabo engana, o diabo leva, porque não querem crescer. E para crescer, só através da palavra, sendo doutrinado, instruído, corrigido, orientado, ensinado. Esse é o trabalho que eu faço. Corrigir, instruir, doutrinar, ensinar, orientar, esclarecer, combater, repreender todo conceito doutrinário errado. Venha de quem vier. Você pode ser doutor, bacharel, mestre, seja o que for. A sabedoria não está no teu diploma. A sabedoria está na palavra. Em quem tem o Espírito de Deus, que nos dá a sabedoria para usar a palavra como espada do Espírito. Você sabia que a palavra é Espírito e vida? A palavra é a espada do Espírito. E todos esses conceitos errôneos que contrariam a verdade é estimulado e influenciado por Satanás. Por isso que o combate é espiritual. É espiritual. Temos que ter a espada do Espírito. Então, o texto aqui, irmãos, vai procurar outro aí para tentar justificar essa heresia tua. Não vai achar não, tá? Tu pode enganar o simples que lê e não entende. Porque aqui, quando o escritor aos Hebreus, ele diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Observa aqui, ele já está dizendo qual é o sentido que ele está falando aqui. Para que você prossiga, não fique preso na primeira lição, nos primeiros ensinamentos. Você tem que crescer, irmão. Tem gente que está dentro de uma igreja, não conhece nada de doutrina de Cristo. Só conhece movimento, profecia, revelação, campanha, pacto, voto. Só conhece os movimentos de culto. Tu não vai crescer nunca. Isso é um perigo. Por isso que eu sempre digo, vida com Deus é questão de conhecimento e entendimento. Quando você não está crescendo no conhecimento nem na graça, quando você não está sendo formado no conhecimento de Cristo, o diabo tem levado muitos à queda. Muitos estão mortos com o nome de que vive. Muitos apostataram da fé, seguindo doutrina de demônios e tentando dizer que é de Deus. Não, eu estou pregando a verdade, eu prego a palavra, mentira. Só segue o teu ensino quem está na mentira também. Quem está na verdade, não. Então o texto aqui aos Hebreus, capítulo 6,
não está ensinando que o juízo já aconteceu. O escritor vai dizer, irmãos, não ficamos mais presos nas primeiras doutrinas, nos primeiros ensinamentos, como o fundamento do arrependimento, das obras mortas, de fé em Deus, doutrina de batismo, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Eu tenho que conhecer sobre essa doutrina do juízo eterno. Deixa eu perguntar aqui para você. Você, na sua igreja, você está sendo doutrinado para aprender sobre o juízo eterno, para aprender sobre o batismo, para aprender sobre a ressurreição dos mortos, para aprender sobre a doutrina da justificação. O povo tem que ir para a igreja aprender isso. Isso são doutrinas, ensinamentos, instruções que nos dá crescimento. É isso que os escritores hebreus, vocês já devem ser mestre pelo tempo que vocês têm. Deu para entender? Então, ninguém vai provar na Bíblia que juízo de Deus já aconteceu, tá bom? Olha, eu não vou nem mais responder esses comentários, porque é um desgaste inócuo. Isso é inócuo, não tem resultado, é uma coisa vazia, vã. Então não vou mais responder isso, já venho respondendo, ó, são centenas e centenas de comentários respondendo, eu explicando. Eu agora estou fazendo esse vídeo para esclarecer. Agora, o outro ponto que eu quero esclarecer aqui é sobre o comentário que um irmão me fez, dizendo que existe dois evangelhos. Ele disse a mim que existe o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Aí ele disse, não, é o evangelho para o gentio e o evangelho para os judeus. Ei, você está dentro de mentira. Você não tem argumento bíblico para isso. A Bíblia não ensina dois evangelhos. É um só. Eu vou provar. Eu acho que o irmão que deu essa explicação, ele está baseado nesse texto aqui de Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Quando Paulo vai dizer assim, é muito bom a gente conhecer a palavra. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa ter o interesse. É uma necessidade sua, como cristão, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Meditar na palavra, de dia e de noite. Examinar, buscar cada dia mais o conhecimento de Deus. Não é dentro da igreja, vivendo esses cultos aí, vãs. É na palavra. É na palavra. Que bom seria se você estivesse dentro de uma igreja, sistema ou instituição, mas se estivesse aprendendo a palavra. Mas você está vivendo a formalidade, o mecanismo, o social, o entretenimento, mas não tendo conhecimento, nem sendo formado e nem aprendendo de Jesus. Então, eu acho que o irmão pegou esse texto aqui de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, para dizer que tem dois evangelhos. Vamos ler para depois a gente explicar. Olha o que diz o texto. Se você ler de imediato, sem conhecer o contexto da palavra, você vai acreditar assim também, entendeu? Por isso que é importante examinar. Foi o que Jesus disse, errais por não examinar as escrituras. Examinar não é pegar um texto, ler e dizer, é assim. Não. Então veja o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 7. Vamos lá, diz assim. Eu vou ler o versículo 6 para a gente compreender a leitura dentro do contexto. Amém? Versículo 6 diz assim. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais também, sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência dos homens. Esses digo que parecem ser alguma coisa, nada me comunicaram. Paulo está falando dos irmãos que desprezavam ele, o judeu. Paulo vai dizer assim no versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Aí o irmão pegou aqui e disse, está vendo? Tem dois evangelhos. Tem o evangelho da
circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Tá vendo? Tem dois evangelhos. Ei, Paulo não está falando isso aqui não. Irmão. Paulo não está se referindo a dois evangelhos. Entenda uma coisa. Você pode até entender assim também, se você não tiver uma explicação. Quando Paulo diz, quando eles viram que a mim foi confiado o evangelho da incircuncisão, por quê? Porque Paulo foi um apóstolo chamado para evangelizar, levar uma mensagem para o gentio. É por isso que fala incircuncisão, aqueles que não eram judeu, porque todo judeu, todo isso foi uma regra da velha aliança que Deus deu, que todo macho nascido com 8 dias tinha que ser circuncidado. Todo homem nascido no meio do povo de Israel tinha que ser circuncidado. E todo aquele que não fazia parte de Israel era chamado de incircunciso. Como Davi, ele vai chamar o gigante Golias. Esse incircunciso. Por quê? Porque não fazia parte do povo de Israel. Entendeu? Então, observe uma coisa. Paulo, ele vai levar o evangelho para o gentio. Pessoas que não eram judeu. É chamado de incircunciso. E Paulo diz assim, quando eles viram que a mim foi dado o ministério para pregar o evangelho da incircuncisão e Pedro o da circuncisão, porque Pedro e os demais apóstolos, Jesus levantou para pregar o evangelho para os judeus. Paulo foi levantado lá na frente para pregar o evangelho aos gentios que não era judeu. Mas Paulo não está dizendo que existem dois evangelhos. Tanto o evangelho que Pedro, Tiago, João pregava era o evangelho de Cristo, que mostrava ao pecador o caminho da salvação, que era Jesus, quanto o evangelho que Paulo pregava da incircuncisão para o gentio, era o mesmo evangelho, que mostrava ao pecador que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Cristo é a porta, que Cristo é o meio, que Cristo é o único meio de salvação. A mensagem do evangelho é uma só. Deu para entender? A mensagem do evangelho, o evangelho de Cristo é um só. Se você examinar a palavra, você vai ver texto da Bíblia, lá em Efésios tem dizendo assim, o evangelho de Jesus Cristo. Você vai ver outro texto que está dizendo assim também, lá no evangelho, na carta de Paulo aos Colossenses, vai dizer o evangelho de Deus. Espera aí. Tem dois evangelhos, o evangelho de Deus e o evangelho de Jesus é um só, meu amigo. Seja o evangelho de Deus, seja o evangelho de Cristo, é um só evangelho. Aí você vai analisar, o apóstolo Paulo não está falando de dois evangelhos, porque lá no primeiro capítulo da mesma carta de Gálatas, Paulo vai dizer aos irmãos, no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele vai dizer assim, se alguém vem ter convosco que não vos traz um outro evangelho, que não seja esse que eu prego, não receba. Deu para entender? O evangelho que Pedro, Tiago, João pregava para os judeus, era o evangelho que mostrava aos judeus, não era um outro evangelho, era o evangelho para os judeus, para convencer os judeus que a lei, toda a petição da lei, todo o ritual da lei, todo o cerimonial da lei, Cristo cumpriu e os judeus tinham que crer em Jesus, porque ele era o sacrifício, ele era o sumo sacerdote, ele era a oferta, ele era o meio de justificação. Não tem diferença nenhuma. O evangelho que Paulo pregava para os incircuncisos, os gentios, era o mesmo. Que Cristo é o caminho para o homem chegar a Deus, não era a igreja, não era a religião, não era penitência, não é sacrifício. É isso que nós temos que advertir a esse povo. Não é estar dentro de instituição, de seitas, de doutrina de homem, guardando obras, guardando rituais, guardando situações como se fosse mérito. Nós temos que ensinar o povo isso. O evangelho é um só, irmão. É um só. Não existe dois evangelhos. Esse texto aqui, Gálatas 2:7, quando Paulo fala que Pedro foi a ele confiado o evangelho da circuncisão e a ele o da incircuncisão,
Pedro não está falando, Paulo não está falando de dois evangelhos. Entenda o contexto. Porque Pedro foi enviado para pregar o evangelho aos judeus e Paulo aos gentios. Não tem nenhuma dificuldade de entender isso. Só existe um evangelho, uma mensagem que mostra um único alvo, um único meio, um único caminho, tanto para judeu como para grego. E Paulo vai dizer isso aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa, pode ser judeu ou grego ou gentio, pode ser circuncidado ou incircuncidado. Todos é para crer no único evangelho, que é o evangelho de Cristo, que tem que ser pregado para todos. Deu para entender? Então, eu quis trazer essa instrução para refutar esse ensino, esse entendimento, essa interpretação errônea, herética e maldita, que faz você cair da graça, perder a direção e apostatar da fé, se é que você está na fé. Amém? Se é que você ainda está na fé, se já não se afastou, abandonou há muito tempo. Porque apostatar quer dizer isso. Então, meus amados irmãos, vocês que colocam comentário aí, contrariando, é bom, porque eu tenho a oportunidade de esclarecer vocês. Examine as escrituras, eu peço a você. Ore a Deus, peça, chore, clame no seu interior, para que o Espírito Santo lhe dê o entendimento, abra o seu entendimento, para você compreender as escrituras. Amém? Então, estou sempre levando instruções da palavra de Deus aqui na minha página do Face, e daqui eu compartilho no YouTube, no Zap, no Instagram, no Telegram, no Kawaii, em outras formas de comunicação, para que todos que ouçam, creiam e sejam salvos. Esse é o meu objetivo. Não estou aqui preocupado em bajular, em agradar ninguém, para me seguir, para dar like, para assistir meus vídeos, para compartilhar. Não estou preocupado com isso não. Eu levo o trabalho e Deus envie para todos aqueles que precisam ouvir. É Deus que envia, é Deus que leva. Eu apenas faço a minha parte. Levo a comunicação. E essa comunicação, da verdade que liberta, vai chegar a você através desse vídeo ou do áudio que alguém vai baixar e vai mandar para outros. E eu fico feliz. Quero mandar a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Eu estou aqui em Recife, Pernambuco. Eu tenho muitos contatos ultimamente de irmãos que estão em outros estados. E esse irmão que eu estou falando aqui é Edinaldo Oliveira, lá de Sergipe. Ele tem comunicado, a gente tem falado no privado, no Zap. Ele, agora, mais cedo, nesse exato momento que eu estou aqui, antes eu estava falando com ele, ele disse a mim: irmão Wellington, eu tenho colocado seus vídeos de pregação. Tem muita gente que está reclamando, contrariando, mas tem muita gente também que está achando uma bênção, recebendo. É assim. Uns crê, outros não. Uns ouvem, outros desprezam. É assim a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: quem crê será salvo. Tem? Tem ou não tem isso na Bíblia? E quem não crê, permanece condenado, porque já está. Então esse irmão Edinaldo, ele disse que tem sido uma bênção. Muitos irmãos estão indo até ele, né, dizendo: irmãos, obrigado, estou sendo esclarecido. Esse ensino tem sido uma bênção. Eu não estou me exaltando, não estou me engrandecendo, não estou aqui trazendo nenhum mérito para mim, não. Eu estou feliz porque Deus está fazendo com que muitas mentes obscurecidas sejam iluminadas, esclarecidas com a verdade, que é a palavra dele que eu levo. Eu sou apenas instrumento, estou levando. Eu planto, um rega, outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que vai fazer operar na sua vida essa palavra. Eu creio que vai chegar até você e você vai ser esclarecido. Possa ser que você esteja sendo levado dentro desse ensino maldito que eu aqui refutei. E você agora vai ser liberto, protegido com essa instrução que vai esclarecer a tua mente, te dar o conhecimento da verdade e te libertar desse ensino maldito. Amém?
Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Irmã missionária Josiane de Ameixas, a paz do Senhor, minha irmã, minha consideração à senhora. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida aí. Estou devendo a visita, mas eu vou aparecer aí, viu, irmã? Preste, guarde aí esta espera da minha presença aí, que eu vou visitar vocês. Vou sim. Vou aparecer aí em Ameixa brevemente. Quando a senhora menos esperar, estarei aí visitando vocês. Amém? Tchau, gente. Um abraço e a paz do Senhor Jesus para todos nesta hora.